Fala, gente linda! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um episódio do Jesus na Cidade. Eu espero que você esteja gostando, que você esteja sendo edificado com esse conteúdo. Nosso objetivo é provocar, é instrumentalizar, é edificar a vida de pessoas que estão com esse compromisso de ser Jesus na cidade, de ser a manifestação do amor de Deus na cidade, de ser a expressão de Cristo no contexto ao qual ela está inserida. E aí, o bacana de falar em cidade é que pode ser no contexto urbano, pode ser no contexto rural, pode ser em qualquer contexto. Nós, como aqueles que se chamam pelo nome de Jesus, temos não por opção, mas ele realmente nos comissionou a ir e levar o evangelho a tantos quantos nós pudermos alcançar através do nosso testemunho, através da nossa fala, através da nossa ação, e portanto isso engloba toda a nossa existência, toda a nossa vida, que a gente possa caminhar dessa forma. Então eu quero começar aqui também pedindo a você que se inscreva no canal. Se você está nos acompanhando aqui e ainda não o fez, se inscreva, deixa o sininho lá clicado para que você possa receber a notificação de cada conteúdo novo que for publicado no canal. Lembrando que nós estamos no YouTube, mas também no Spotify, também em outras mídias como o Instagram, o Facebook, TikTok, enfim, todas as mídias possíveis. E eu espero que você também me ajude a divulgar, mandando o link para os seus amigos e para as pessoas que você julgue que seja pertinente ter contato com esse conteúdo. Então, tudo isso dito, eu quero começar aqui efetivamente a conversar e apresentar alguém que tem sido, alguém que é, de fato, Jesus na cidade. Eu estou falando aqui do pastor Samuel Lima. Ele é membro faz parte da membresia da Igreja Batista do Morumbi, está implantando a comunidade Mosaico. Ele acabou de me contar essa história, eu vou pedir para ele contar mais uma vez como eles chegaram nesse nome que eu achei que é genial, e a história é muito gostosa de ser ouvida também. E ele é o coordenador do Movement Day aqui em São Paulo, e esse vai ser aqui essa vai ser a nossa pauta. Ele já vai contar aqui o que é isso, como funciona e como você pode se engajar nisso. Samuel, muito obrigado por ter generosamente aceitado participar aqui do Jesus na Cidade, e eu peço que você dê a sua saudação inicial ou acrescente algo que você queira a respeito de você, fazendo uma autoapresentação. Legal, Daniel. É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui nesse bate-papo, né? Eu conheci Daniel no programa da Tripando Indivíduos Inspirados, então toda vez que encontro o Daniel me sinto inspirado também, e a gente vai sendo desafiado, né, de ver as pessoas de fato servindo na cidade. O Daniel já fez uma pequena apresentação sobre mim. Eu sou pastor, mas também engajado nessa paixão de olhar a cidade. A nossa compreensão que precisamos olhar para além da igreja local e olhar a cidade como esse que nós chamamos de ecossistema do evangelho, né? E o Movement Day trabalha sobre isso. O Movement Day, ele trabalha com essa que nós chamamos de cadeira de 3 pernas, onde nós estamos mobilizando líderes da igreja local, mas também os líderes do mercado, líderes de organizações sem fins de lucros, aquelas pessoas que estão ligadas aí com o poder público também, para que a gente possa juntos estudar os grandes problemas da cidade, as grandes dificuldades da nossa cidade, orar juntos
mas também celebrar o que Deus está fazendo e pensar o que nós podemos fazer juntos que nós não podemos fazer sozinhos, né? Então a gente cria uma estratégia de trabalho coletivo para gerar um impacto coletivo da igreja na cidade. É isso que nós estamos fomentando, é isso que nós temos trabalhado aqui na cidade de São Paulo. Isso é um movimento que já está em mais de 500 cidades ao redor do mundo. Uau, uau, uau. E não poderia não estar na cidade de São Paulo, nossa querida cidade de São Paulo. Mas antes de aprofundarmos um pouquinho mais sobre o movimento, eu queria saber um pouquinho mais do Samuel. Como é que Samuel, como é que se estabelece a trajetória do pastor Samuel até chegar à coordenação de um movimento tão importante e relevante? Como se dá o seu encontro com Cristo? Você é um cristão de nascença, assim como eu tive o privilégio de já nascer numa família em que me ensinou nesses valores e princípios. Como é que o Samuel chega até a sua ordenação pastoral e, por consequência, aí da sua caminhada cristã na coordenação desse movimento? Uau, essa é uma história longa, eu vou tentar resumir Você vai ter aqui. que sintetizar, porque a gente vai ter que entrar na pauta. Dá um jeito. Pois é, pois é. Pedir para o Eu pastor preciso... sintetizar é um perigo, né? Olha, ainda bem que a gente aprendeu a caminhar com os nossos amigos empreendedores também, né? O É pessoal do verdade. mercado ensina a gente a ser assertivo na comunicação. Eu sou de uma família evangélica, meu pai era pastor também, cresci no berço evangélico e muito cedo já engajado com a pregação, com a evangelização, com liderança, desde muito jovem. Depois, resumindo a história, né? Meu pai faleceu, eu tinha 17 anos, ele tinha 47 anos, 19, mas pouco tempo depois eu mudei para o interior de São Paulo, onde a gente estava servindo ali, continuamos aprendendo, estudando, trabalhando também, trabalhando no orfanato e numa igreja que tinha orfanato e várias congregações, né, numa igreja batista, e ali eu conheci a minha esposa e fiquei ali por 15 anos naquela cidade, trabalhando, servindo. Depois me tornei pastor na igreja ali, Igreja Batista Centro de Garça. E foi ali que, já servindo desde sempre também com tradução, servindo, usando inglês, né, no ministério, onde um dos meus mentores, na época, conversou bastante comigo sobre a importância dos ministérios nos centros urbanos, e ele via esse chamado na gente, me presenteou com o livro, eu estava comentando com você aqui antes de começar, né, que é o livro Uma Força em Movimento, em português, do Aaron McManus, que mudou a minha maneira de pensar o meu ministério. E um tempo depois, anos depois, eu fui para os Estados Unidos para fazer um sabático, ali a gente deu início também a um processo de um programa de mestrado de igreja missional, do Regent College, na volta para São Paulo, e Deus já tinha nos dado essa certeza de plantar uma igreja ali no bairro de Pinheiros. Então, quando estou nesse processo de começar a pensar a plantação de igrejas, Deus também já estava trabalhando no nosso coração, pelas influências dos materiais do pastor Tim Keller, a importância de olhar a cidade. Uma igreja, quando a gente pensa em plantar igreja, não basta só pensar em alugar um prédio, colocar uma congregação ali, mais em pensar como interagir com com esse ecossistema da cidade. Foi quando eu orei a Deus que me ajudasse a entender a cidade, ajudasse a interagir com a cidade de uma forma realmente relevante. Nesse período, eu me conectei com a Tirfund e a gente, né, se conectou com um amigo em comum nosso, o Leandro, da Missão Aleph, que é os amigos, e ele me convidou para traduzir para uma conferência da Aleph, que aconteceu durante a pandemia. Então, foi totalmente pelo Online. Zoom, totalmente online, e foi quando eu conheci o Mac Peer. O Mac Peer, depois eu vou falar um pouco mais sobre ele, é o fundador do Movement Day, e nós, o Leandro e mais algumas pessoas, passaram a fazer parte de um grupo de mentoria com o Mac Peer e outros líderes do Movement Day, e foi aí que a gente começou a conectar essas peças, né? Entender como de fato a gente pode servir de uma forma
relevante à nossa cidade, como é importante a gente conectar essas diferentes ações, esses diferentes pedaços das coisas, para que a gente tenha um solo fértil para que uma igreja saudável possa. Muito bom. E como é que na prática funciona, né? O nome sugere um dia. Parece que se trata de um evento, mas não é isso. É algo que é perene, que tem ações constantes. Eu, por exemplo, aqui em São Paulo, fomento e faço parte de algumas redes. Uma delas você já teve participando de ações e também de reuniões, que é a rede social do centro, que não é exatamente um movimento confessional, é um movimento que nós temos como líderes cristãos ali o privilégio de sermos os principais articuladores, mas é um movimento que une atores dos primeiros, do primeiro, segundo e terceiro setores acerca das questões inerentes, e aí a rede social do centro, por óbvio, estamos falando do downtown, do centro da cidade de São Paulo. E como é que funciona esse movimento, Movement Day? Como é que a igreja se engaja nisso? Quais são as ações propostas pelo movimento no que diz respeito ao que é a vocação da igreja, que é trazer a cultura do reino, que é promover, e eu gosto muito do paradigma que Paulo estabelece na carta aos Romanos, né? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Movement Day, a ideia de um dia do movimento, ele é inspirado no Velho Testamento, onde sempre Deus está levando os seus líderes a convocar o povo para um ajuntamento, toda vez que ele vai fazer algo especial, né, com o seu povo, toda vez que ele vai agir na vida do seu povo ali para fazer algo relevante ou algo disruptivo, se usar essa palavra, ele primeiro começa por convocar. Então, o Movement Day é uma convocação, onde nós reunimos líderes dos diferentes setores da igreja em um lugar. Mas o Movement Day também é um processo. O Movement Day ele olha para a cidade, como eu disse no começo, como um ecossistema, né? Então, a grande questão e o grande desafio nosso, quando a gente pensa em uma cidade tão complexa como a cidade de São Paulo, e as grandes cidades do mundo são complexas e têm desafios complexos, é pensar como é que nós podemos gerar uma transformação como igreja. E aí a gente parte do princípio do que a gente chama de impacto coletivo na cidade. Então, como é que a gente gera o impacto coletivo? O impacto coletivo ele é gerado por algumas coisas. Esse conceito de impacto coletivo ele foi desenvolvido numa pesquisa na Universidade de Stanford e ele se tornou uma ferramenta muito interessante, mas ele expressa exatamente o que a gente faz com o Movement Day. Então, o Movement Day ele não vem para trazer uma marca onde a gente diz, olha, nós somos uma organização que vamos resolver os problemas da cidade de São Paulo. Nós somos, na verdade, fomentadores do que Jesus já orou em João capítulo 17, quando ele está orando pela unidade da igreja. E o que nós fazemos é fazer essa conexão, digamos assim, fazer esse fomento em torno de uma visão comum. Então, o impacto coletivo ele começa quando há uma visão comum. Você imagina o seguinte, Daniel, se nós mudarmos o nosso foco, ao invés de apenas dizer qual é a sua visão para a sua igreja, se você e eu respondêssemos qual é a nossa visão para São Paulo. E se juntos nós começarmos a investir tempo suficiente para desenvolvermos uma visão comum. Você pode ter uma visão, outro tem outra, eu tenho outra, e está tudo bem. Porque nós temos paixões diferentes, experiências diferentes, histórias diferentes. Então, o que o Movement Day faz? Ele diz, primeiro, movimentos acontecem na velocidade dos relacionamentos. Então, vamos criar relacionamentos. Vamos nos aproximar. Vamos cuidar um do outro. Vamos orar juntos. E agora vamos juntos desenvolver uma visão para a cidade. Quando nós pensamos nessa visão para a cidade, o que nós precisamos? Bom, a primeira coisa que nós precisamos é criar um ritmo também. Você tem as atividades da Yard Church, você tem as atividades aqui do podcast, das suas ações locais, você tem a Igreja Evangélica do Morumbi tem as suas atividades, tem a Tirfan tem as suas atividades, todo mundo tem uma agenda e todo mundo tem a sua visão.
O Movement Day, quando ele pensa no longo prazo, ele está pensando no longo prazo da organização Movement Day. Claro que tem o planejamento da organização também, mas ele está pensando como é que a gente pensa no longo prazo da igreja na cidade. Então, quando nós olhamos isso, nós criamos uma agenda juntos, uma agenda de oração, uma agenda de serviço, uma agenda na cidade onde nós podemos criar ritmos. E quais são esses ritmos? É o que nós chamamos de mesas. Né? Nós vamos criar mesas ao redor da cidade, onde nós podemos estar trabalhando, criando grupos de trabalho em cima de temas específicos das diferentes regiões da cidade também. Então, por exemplo, nós estamos falando, olha, nós queremos, em 10 anos, diminuir em X% o problema das pessoas em situação de rua. Então, nós vamos entender onde são os maiores polos, os maiores focos de pessoas de situação de rua, e vamos entender, vamos orar juntos e vamos estudar profundamente para entender quais são os problemas que levam a essa situação, quem está fazendo já algo por isso, quem já tem uma expertise, como é que nós podemos aprender das melhores práticas globais sobre esse assunto também, e o que a gente pode fazer juntos nos próximos 10 anos. Então agora a gente começa a criar um ritmo onde as igrejas começam a ter um norte e dizer, ok, nós queremos atuar com as pessoas em situação de rua. Vamos nos unir a esse grupo porque eles têm expertise, porque eles têm estrutura, porque eles estão gerando recursos, e agora a gente vai trabalhar com eles para fazer a nossa parte. Então, agora, em vez de a gente ter uma energia difusa, nós conseguimos gerar foco e nós conseguimos trabalhar de uma forma ordenada, coordenada, de uma forma focada, para que a gente possa, de fato, no longo prazo, ver o impacto coletivo da cidade e, por meio disso, fazer a proclamação do Evangelho. Não é? Então, através dessas atividades, a cidade começa a ver o poder da unidade da igreja. Deixa eu problematizar aqui um pouquinho. A gente vive numa cultura, e aqui eu vou dar a minha opinião, você pode discordar tranquilamente, em que planejamento de longo prazo é algo que não faz muito parte da cultura da igreja brasileira. E é notadamente algo que né, tem uma pegada muito estadunidense, e eu acho bacana, sobretudo nesse sentido, da organicidade, de replicar boas práticas, tal, mas não é algo que realmente a gente vê a igreja brasileira colocando em prática. E aí volta até uma página que você já pontuou. Normalmente, quando se fala em visão, quando se fala em projeção de trabalho, a igreja está muito focada no seu quintal ali, né? Quando muito no seu bairro, na sua rua. E aqui a gente está falando de projetar, planejar, olhar para a cidade como um todo, e isso é óbvio que é possível a partir do momento que cada um está olhando para o seu bairro. Se você conseguir fazer com que o movimento ganhe escala e sinergia, estaremos olhando para a cidade como um todo. A partir dessa problematização aqui, eu queria te fazer duas perguntas. O que, né, está sendo feito, né, no tocante a fazer com que as lideranças e a igreja pense dessa forma, né, em ter uma cosmovisão que vai para além dos seus limites ali, e se com quem você tem interagido, e eu sei que você está fazendo um movimento hercúleo para poder alcançar muitas lideranças e levar essa visão, como que as pessoas têm recebido e atuado nesse sentido? Excelente pergunta, Daniel. Eu acho aliás, é uma pergunta muito relevante. Eu acho que isso tem muito a ver também com o modelo de formação nossa, né? Ministerial, a formação de seminário que a gente recebe. E está tudo bem, eu não acho que o pastor deve diminuir os seus esforços em relação à sua comunidade local, porque para isso ele foi chamado para pastorear o seu rebanho, né? Mas nós viemos de uma cultura que é focado na igreja local e também focado na nossa estrutura denominacional.
não é? Então, a gente tem muita dificuldade de pensar além dessas estruturas. Então, nós temos algumas coisas que eu vejo que Deus tem agido na igreja no Brasil. Uma é os movimentos que estão na linha de frente da batalha, digamos assim. Né? Como a Rede do Centro, posso citar o movimento no Capão Redondo do Iluve, por exemplo, e outros que a gente poderia estar falando aqui. E eles, quando você está na linha de frente, você sabe disso muito bem, você começa a sentir a dor e percebe, e aí você cria um tipo de desconexão, porque a sensação desses líderes é que a igreja não está dando resposta, não está respondendo às demandas que a cidade está trazendo. Né? Por um outro lado, nós temos um outro grupo que também tem articulado, tem se mobilizado, que são os grupos de empreendedores, empresários, gente que está no mercado. Esse pessoal, sim, é acostumado a trabalhar com planejamento, com estratégia, com pensamento de longo prazo e por aí vai. E aí a gente precisa criar essa conexão entre esse pessoal. No meio de tudo isso está a igreja. Então, o que a gente tem visto é o trabalho a ser feito primeiro é repensar a nossa visão da igreja na cidade, e daí a gente tem que trazer novos conceitos. Isso vem através de seminários, através de conferências, através de encontros de líderes pastorais e tudo mais, porque esses pastores, mesmo não querendo pensar os problemas da cidade, sentem a dor. Está sentindo a dor dentro da sua congregação, por exemplo, com os problemas que vieram da pandemia, as questões do trauma comunitário, que todo mundo está sofrendo junto, a questão da polarização política, a questão da violência urbana, isso tudo chega na igreja e isso gera uma pressão grande no pastor. Então, o nosso trabalho, o primeiro trabalho não é necessariamente dizer, pastor, olha, você tem que fazer um planejamento com a cidade de 10 anos, mas é servir esses pastores e olhar e ajudar eles a perceber que a dor que ele está sentindo é resultado também de um problema que é sistêmico. E não é fácil, por causa da nossa formação. Sim. Agora, nós temos que ser um pouco mardoqueus, né? Um pouco dizer, olha, Deus te colocou aí para esse momento e a gente tem um problema se você não se posicionar. Você não acha que você vai ser livre disso, porque o sofrimento que tem lá vai chegar até você também. Deus vai mandar livramento de outro lugar, mas você vai sofrer. Então, a gente precisa ter empatia com os líderes e ter paciência com eles. Como qualquer iniciativa, a gente trabalha com o que a gente chama dos early adopters, né, que é a linguagem do empreendedorismo, aqueles que estão mais prontos. Quem é que está mais pronto para movimento? E aí a gente tem um segundo, que é aquele que observa e vai entrar um pouquinho depois. Uhum. Então a gente vai perseverando, desenvolvendo amizade, desenvolvendo relacionamento, orando juntos, ouvindo e contando histórias. E não é só contando a história do que aconteceu em Nova York, do que aconteceu em Dubai ou em Singapura, mas do que está acontecendo aqui em São Paulo. Por exemplo, os programas de mutirão de emprego, os impactos que ele tem causado, as iniciativas, né, com refugiados, as iniciativas com as pessoas em situação de rua. Então, quando a gente conta histórias, celebra as histórias, a gente entende também as conquistas que esses pastores, que às vezes estão ali, né, mais resistentes, mas quando a gente celebra as conquistas que eles fizeram também, e a gente convida esses pastores para trazer a sua autoridade, o seu conhecimento, a sua sabedoria e a sua história, e honra eles, e entende dizer, olha, como é que a gente pode aprender do que você fez e multiplicar isso na igreja de São Paulo, a gente já começa a diminuir um pouquinho das resistências. E aí, quando as pessoas estão juntos, Daniel, é que a coisa começa a acontecer aos poucos. Né? Então, eu falo, ok, de novo, os movimentos acontecem na velocidade dos relacionamentos. Então, à medida que a gente aproxima e a gente vai baixando a guarda, o C.S. Lewis fala, né, que toda vez que eu olho para você e falo, você também, começa uma amizade. Então, quando a gente cria os ambientes para esse você também acontecer, a gente também começa a criar um ambiente para sonhar juntos, para articular juntos e tomar passos pequenos. Então, a pergunta não é só o que a gente pode fazer nos próximos 10 anos. A pergunta é o que a gente pode fazer nesse ano que eu não poderia fazer sozinho. Então, a ação é para agora, mas a gente vai criando uma visão lá na frente.
E você tem condição de trazer algum relato, principalmente do segundo grupo, não os que estão prontos e já fazendo. Eu por exemplo, sou um apaixonado por essa visão. É, criar um movimento de unidade da igreja em detrimento de denominação, em detrimento de georreferenciamento, é um sonho, é algo que eu persigo desde sempre. E é algo poderoso. A nossa unidade comunica para a sociedade muito mais do que aquilo que a gente intelectualmente, teologicamente, tem para falar e para apresentar. Isso não é algo porque você citou o texto de João 17. É simples assim, e a gente tem a história da igreja no seu início, que as pessoas simplesmente viam aquilo que acontecia e falavam: Uau, eu quero viver isso. Como é que isso é poderoso? Isso é algo que realmente é inimaginável. Mas como é que esse grupo, né, se você tem algum relato, né, de alguém que está nesse segundo grupo, que é o observador, que é aquele que precisava de uma provocação, de um exemplo, de uma referência e que se animou a partir de ter o contato, de ter tido contato com o movimento. Aqui em São Paulo você está falando ou globalmente? Porque a gente tem muitas Tanto histórias. faz, tanto faz. Se for daqui de São Paulo, melhor, mas Não, o que a gente tem visto é alguma coisa interessante, porque assim, eu falo assim, os líderes no geral, se você parar para pensar, a maioria dos líderes tem as exceções, tem alguns grupos mais extremos, mas no geral os líderes, ninguém é doido para ser contra a ideia da unidade. Todo mundo acha uma ideia maravilhosa, sim, sim, sim. concorda? E o desafio não é esse. O desafio, porque se você falar, vamos fazer um evento de unidade, ou vai ter uma conferência, ou vai ter enfim, uma ação, as pessoas vão. O nosso desafio é o depois do evento, né? É Caminhar a o segunda milha. trabalhar juntos, exatamente, no longo prazo. Porque aí também a gente sabe que a proximidade ele é um espelho, ela mostra as minhas falhas, né? Então eu começo a caminhar muito perto de você e eu começo essas coisas começam a ficar latentes, as minhas dificuldades, as minhas falhas, e a gente vive por comparação. E para mim é muito claro que o nosso problema de unidade não é um problema missional. Nosso problema de unidade é uma falha na nossa visão efetiva do próprio Evangelho. Porque se nós nos relacionássemos um com o outro pela visão da graça, nós somos salvos pela graça por meio da fé, nós estaríamos dispostos a perceber que existem certas diferenças que nós podemos contornar, algumas que a gente pode concordar e discordar, em torno de uma unidade prática, uma unidade profunda e uma unidade real. Então, o que nós temos visto como esses princípios têm começado a gerar um tipo de país de aceleração, um certo tipo de disrupção. Uhum. Né? Eu posso falar, o próprio caso, por exemplo, do IMUB, que tem sido muito bonito de observar o que está acontecendo ali. Porque são irmãos que se uniram em torno para se apoiar, para trabalhar juntos, especialmente na pandemia, isso se fortaleceu. E Uhum. aí você vai percebendo que de igrejas que vêm, por exemplo, de um contexto mais conservador, mais separatista, vamos dizer assim, mais focado na sua própria identidade local, e esse pessoal, quando eles se aproximam, e eles começam a se juntar, começam a perceber como as ideias começam a ter muito mais aceleração, muito mais impacto. Isso que gera empolgação. Puxa, eu comecei um projeto aqui na minha igreja, a gente fica encantado, nós temos um projeto social. Mas quando a gente começa a trabalhar juntos em torno do bairro, por exemplo, vamos colocar uma ação micro aqui, sem precisar cidade, vamos pensar no bairro, quando a gente começa a trabalhar junto, e a igreja é pequena, a igreja é grande, a igreja é média, cada um usando os seus recursos, isso começa a gerar uma aceleração da presença da igreja naquela comunidade, naquele bairro, que esses pastores começam a ficar empolgados e se convertem ao movimento. Sim. Porque o nosso objetivo não é que esses pastores se convertam ao Movement Day.
Nosso objetivo não é que esses pastores necessariamente passem a colocar, né, o logo Movement Day na porta lá do seu escritório. Né? Essa igreja é uma igreja Movement Day. Né? Porque Uhum. e aí, deixa eu abrir um parênteses aqui, existe, e eu preciso ser honesto com esses pastores também, honrar esses pastores, porque existe um trauma dessas propostas, desses modelos prontos, onde as Sim. pessoas iam para uma conferência, ganhavam um pacote para implantar, e agora a sua igreja é a igreja disso, a igreja daquilo, daquele movimento. Não é isso que a gente está propondo. Né? Nós apenas estamos dando lugar para que as pessoas possam sentar à mesa e dando as ferramentas para que a gente possa sonhar juntos e pensar o que a gente pode fazer juntos e o que a gente pode fazer sozinho. Então, quando a gente diminui isso, quando as pessoas, a gente ajuda as pessoas a superar esse trauma, né? E perceber que o outro não é uma ameaça para mim, mas que na verdade é uma bênção poder estar junto com o outro e pensar juntos, a gente começa a fazer melhor o que a gente se propôs a fazer. E é isso que vai gerando esse crescimento. Eu posso citar exemplos de casos diferentes. Por exemplo, quando a gente fez o Movement Day, no passado a gente estava planejando, às vezes, algumas coisas que eu ouvi foi um ministério para a gente começar dentro da igreja, tal. Não, não é um ministério para começar dentro da igreja, é uma cidade. Então vai ser uma coisa para a gente trazer para a denominação. Né? Então, a pergunta é, o que você pode fazer que a gente vai sair por um pouquinho. Depois você domingo você está de volta. Mas vamos sair um pouquinho para a gente ir além da igreja, da denominação, para a gente pensar as nossas coisas. Quando o pessoal percebeu, os feedbacks que eu comecei a receber foi, puxa, a gente está repensando o jeito de fazer a missão. A gente está repensando o jeito de fazer a missão. Porque quando você está sentado no momento, você está ouvindo o pessoal que é o empresário, você está ouvindo o pessoal que está trabalhando com segurança pública, você está ouvindo o pastor, você está ouvindo o plantador de igreja, você está ouvindo a pessoa que trabalha no sistema carcerário. A gente, no último Movimento Day, a gente colocou para conversar o pessoal do PN de Cristo com o irmão que tem um projeto missionário no sistema carcerário. A gente ficou, vamos fazer uma brincadeira aqui de bandido, polícia e bandido, né? E Uhum. foi muito legal, foi muito lindo ver o que essa conversa gerou. E aí algumas pessoas vieram falar, e algumas pessoas vieram falar para mim, olha, foi a conversa que tem mais impactado de ver esse resultado, né, dessa conversa. Um dos nossos principais mobilizadores hoje, que é o pastor Jafé, da Igreja Vieira, a gente tem conversado sobre isso. E aí eu perguntei para o Bruno, puxa, Bruno, como é que foi para você? Ele falou, olha, Samuel, eu recebi um monte de pastores me ligando, querendo que eu vou lá na igreja deles para falar sobre os projetos que a gente tem feito. E ele trabalha com um sistema carcerário, com mulheres que estão saindo egressas, com um programa incrível de ajudar essas mulheres a se recolocarem, né, a fazer esse processo de recolocação Que social bacana. dessas mulheres. Então, quer dizer, são coisas que a igreja fala, puxa, eu nunca tinha pensado nisso, mas essa mesma igreja também começa a pensar, puxa, eu posso abrir a minha igreja para fazer um pit stop para o policial, para ter um lugar de acolhimento aqui, né, no nosso prédio também. A gente tentou para mostrar para o pessoal, por exemplo, tipo assim, como é que a gente pode ajudar o pessoal que está na periferia baixar a guarda, digamos assim, e se aproximar do policial e eles serem amigos. Então a gente começa a pensar sobre isso, porque de fato, dependendo de onde o seu calo aperta, você vai sentir uma dor mais e aí você vai se sentir um pouquinho mais desconfiado. Mas quando a gente quebra essa barreira de desconfiança e coloca o pessoal junto, e de novo, por isso que eu estou dando esses exemplos aqui, porque isso acontece nas organizações, acontece nos Sim. tipos de ações de que você está. Né? Se você está num projeto, por exemplo, que tradicionalmente as pessoas que estão envolvidas naquele tipo de iniciativa é mais de esquerda, você tem projetos que tradicionalmente as pessoas são mais de direita. E aí você fala, esse pessoal também precisa cruzar, voltar para a cruz para se abraçar. É verdade. E é isso que vai gerando essa curva e as pessoas falam, puxa vida, não é uma proposta político-partidária, né? Mas também não é uma proposta de uma denominação, também não é uma... Então, assim, a gente vai colocando, ajudando as pessoas a acharem o seu lugar dentro do movimento. Eu já ia formular essa pergunta e que bom que você deixou o gancho prontinho. Não é uma proposta político-partidária, mas é uma proposta política. Tá Isso, olhando para a Polis? do contexto da Polis, exato. Exatamente. E como é que é,
E aí, mais uma vez, vou falar do contexto brasileiro e do contexto brasileiro sob a égide do olhar da igreja. E aqui eu vou generalizar mais uma vez e vou reiterar, você pode concordar ou discordar. Mas o entendimento de política, na média, é a política partidária, é o lado, é estar em um dos polos que estão estabelecidos nesse momento. Eu até brinco que, para muita gente, quando eu vou converso com alguém que é de direita, acha que eu sou de esquerda. Quando eu converso com alguém que é de esquerda, acha que eu sou de direita. Eu já fui categorizado como isentão e por aí vai. Mas... Todos nós, Daniel. Pois é. Às vezes e a gente, né, conversamos bastante também nos bastidores, porque é um lugar muitas vezes até um pouco angustiante, né? Mas enfim, faz parte. Eu acho que estar em qualquer um dos polos também não é nada tranquilo e confortável. É uma pena que a gente tenha chegado a isso. Mas como é que tem sido o entendimento e o diálogo sobre o movimento, levando em consideração esse contexto, esse momento que a gente vive na política brasileira? Há algum estranhamento de qualquer uma das partes? Deve ter uma agenda oculta aí por trás disso. Eu vou exemplificar, eu estou trazendo essa afirmação porque eu já fui vítima disso. Eu já fui convidado para participar de fóruns que, quando eu cheguei lá, tinha uma agenda política partidária por trás e eu não fui informado disso. E tentaram modular a minha fala, inclusive. Eu falei, não, em respeito ao público, eu vou trazer o conteúdo que eles, inclusive, pagaram para receber, mas eu não compactuo com essa agenda e isso vai ficar claro para o público. Eu continuo falando? Vocês vão me deixar? Bom, então tá bom. Só para ilustrar, né, o que é esse momento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se há algum estranhamento, se... Olha, o movimento é novo em São Paulo, pelo menos em termos de eventos, né? E a gente vai, mas eu tenho falado nos lugares, a gente tem conversado com muita gente também, assim, e o nosso foco é sempre fazer a exposição bíblica. Não tem como, a gente precisa voltar para o texto e falar o que a gente faz com esse texto. Então, eu gosto muito de um conceito, que é esse conceito de que toda cultura ela tem o lado A e o lado B da cultura. Né? Qual é o lado A? Aquele lado que a gente concorda. Então, por exemplo, eu estou plantando uma igreja, um bairro extremamente secularizado, mas quando a gente vai conversar com essas pessoas, todo mundo concorda, por exemplo, que o racismo é errado, todo mundo concorda que as injustiças sociais são erradas, todo mundo concorda com esse ponto e a gente concorda também. Então a gente começa a conversa por aí, penso que a gente crê a respeito disso. E aí as implicações disso nos levam para o lado B. Eu gosto muito daquela expressão que todo mundo fala, todo mundo aprendeu no seminário, e todo mundo repete isso há muito tempo, é até um clichê, né? Onde as coisas essenciais de unidade, onde a dúvida, liberdade e em tudo caridade. Então, quando a gente se pergunta, ok, o que eu não negocio? Quais são os valores que para nós, para o movimento, são inegociáveis? Esses são os valores que nós não vamos discutir. São os valores do Evangelho. Inclusive, o valor que um dos nossos valores se nós somos salvos pela graça, se nós somos conquistados pela cruz de Cristo, nós somos reconciliados com Deus em Cristo Jesus, você tem que sentar na mesa. Eu lembro que alguém disse certa vez, né, que uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus, então Deus vai nos ensinar a sentar na mesa e se comportar direitinho do lado do irmão, que é isso que a gente faz com as crianças, né? A igreja mais dividida que a gente tem no Novo Testamento é a igreja de Corinto, e a igreja que Paulo vai dizer, olha, vocês são infantis, vocês precisam crescer. E qual é no Novo Testamento? A marca da maturidade é o amor. Então a gente tem que aprender a se amar. Não é? Então, esse é o tema de Paulo. E aí, em Coríntios, a gente precisa tirar o texto de Paulo só do contexto de igreja local e pensar que Paulo não está só dando uma regra de comportamento, uma regra de... Deixa eu só te interromper para trazer algo que é importante sobre o que você está falando, que é assim, é a igreja de Corinto, é a igreja de uma cidade, que tinham várias comunidades de fé que compunham essa igreja. Então, quando Paulo, né, e aí em todo o Novo Testamento, se dirige a igrejas, ele está se dirigindo a igrejas que estão estabelecidas em
cidades com a sua multiforma ali de organização, mas ele não está falando com a igreja evangélica, Comunidade da Fé do Samuel Lima, com a igreja internacional baticostal do Daniel Beltrão, está falando com a igreja da cidade. Desculpa te interromper, mas acho que é muito relevante trazer essa reflexão. A gente reduziu o pensamento de Paulo a uma regra de etiqueta dentro da igreja local. E ele está falando, olha, o evangelho está formando um novo tipo de gente, uma nova humanidade. E como essa nova humanidade, essa cidade dentro da cidade, é assim que a gente vive, é assim que a gente expressa a nossa identidade do reino de Deus, né? Através da unidade, através de nos amar, através de aprender a conviver, através de aprender a resolver as nossas diferenças e aprender juntos e viver a graça de Deus, viver o evangelho na cidade, significa também estar disposto a lidar com a complexidade das relações, não é? De lidar com o conflito, inclusive. De lidar com o conflito. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com o conflito. A gente vai aprender a lidar, a fazer o exercício da escuta e dar ao outro o benefício da dúvida. E a gente vai aprender a ter que perceber que aquelas coisas que vão sair do escopo do contexto eclesiástico, que é, por exemplo, em quem você decide votar. Não é isso que a gente discute. A nossa discussão é como é que nós vamos trabalhar em conjunto para poder servir aquele grupo de pessoas. Então, eu gosto de citar um exemplo para mim que me marcou bastante, que é da igreja em Dubai. Porque Dubai faz parte dos Emirados Árabes Unidos, que é um país islâmico. Sim. E o governo é islâmico. E essa igreja está lá, é uma igreja vibrante. Nós tivemos um movimento em Dubai e um dos secretários da cidade esteve presente no dia do movimento. E ele foi dar uma saudação para os cristãos ali. E aí ele disse o seguinte: duas coisas, né, sobre a relação deles com os cristãos. A primeira, ele disse, quando Dubai era apenas deserto, e você tinha vilas de pescadores, né, e eles extremamente pobres, um grupo de missionários cristãos, um casal de missionários cristãos estavam aqui, eles pensaram como é que a gente vai servir essas pessoas. Eles voltaram, levantaram recursos e construíram um hospital. E esse hospital, ele tinha uma qualidade tão excelente que mesmo esse secretário, por exemplo, que é de uma família de sheiks, nasceu ali, muitos deles nasceram ali. E por causa disso, eles disseram, nós temos uma gratidão enorme aos cristãos. Que lindo, que lindo. Então, ele disse que a segunda coisa foi, nós temos muitos estrangeiros aqui no Brasil, aqui em Dubai, nós queremos que você se sinta em casa, a gente sabe que a religião é uma das maneiras de você se sentir em casa, por isso nós somos os das cidades, os lugares mais liberdade de culto nessa região. Então, por que eu estou citando isso? Porque se uma igreja, a terceira coisa é porque, por causa do Movement Day, aqueles cristãos ali de Dubai se juntaram e deram uma resposta ao sofrimento, né? Quando teve ali o terremoto na Síria e vários casos humanitários. Então, dessa iniciativa, eles começaram a trabalhar juntos para responder ajudar aqueles irmãos, e isso gerou uma gratidão daqueles líderes para a igreja, tanto que os líderes do movimento dele foram reconhecidos publicamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu vi esse testemunho, quando eu vi essas histórias, eu pensei, puxa, se nós podemos ter uma igreja vibrante num lugar como esse, de um governo islâmico, por que nós não podemos ter uma igreja vibrante num governo de esquerda ou com um governo de direita? Sim. Entende? Então, assim, a questão nunca é quem que está no governo, porque a igreja primitiva, quem estava no governo era César. Mas a questão é, de fato, de novo, a minha percepção do evangelho. Porque a unidade não é igual a uniformidade. Sim. Não é? Então, assim, um dos valores básicos que nós não negociamos como cristãos, evangélicos protestantes, é a liberdade de consciência de cada indivíduo. Sim. Então, eu posso discordar de você nas suas escolhas de voto, mas eu continuo te amando e nós podemos colaborar e trabalhar juntos, apesar de nós discordarmos. Exatamente.
Então, isso é um processo, isso é um trabalho, eu acredito que também que requer muito jejum, muita oração, mas também de colocar as pessoas juntas e falar, puxa, eu posso amar esse irmão porque tem um coração que a gente pode servir a Deus juntos, mesmo discordando nas suas posições partidárias. Né? Amém. Que isso gere um movimento anti-lacração, anti-anulação, anti. E é tão bonito quando surgem ideias, iniciativas a partir dessa diversidade, a partir de momentos de mesa em que sim o contraditório é posto, e isso é rico, isso traz complementariedade, isso traz mais subsídio, né, para que aquilo que está sendo buscado ali de fato tenha mais elementos para ter efetividade do que simplesmente quando você acaba acatando, por qualquer que seja o motivo, algo que lhe é imposto ali, mesmo que você não concorde, e você acaba. Muitas vezes existem movimentos que são opressivos, que são impositivos, né? Ou é assim ou não é. Você trouxe aqui um elemento que é muito importante, né? Quantos e quantos e quantos, e para nós que somos cristãos desde pequenos, movimentos que vêm de fora e que vêm já com aquela caixinha ali, né? A gente chama de engessamento, que ou é assim ou não é, não leva em consideração a nossa cultura, não leva em consideração todas as questões inerentes, né, ao nosso tempo e espaço, e que, por óbvio, se não houver essa massa crítica, não vai para frente, quantos não foram de fato, porque acabaram não levando essas questões em Em consideração. consideração, com certeza, Daniel. Tem alguns princípios que eu acho que são importantes para a gente, que são valores para nós. O primeiro é a mais sabedoria no auditório do que no palco. Boa. Porque se nós cremos na nova aliança, se nós cremos no sacerdócio de todos os santos, se nós cremos que todos nós somos habitados pelo Espírito Santo, você tem ali um grupo de líderes reunidos, que estão servindo, que estão trabalhando, que estão se dedicando, estão buscando soluções, é impossível essas pessoas não terem algo para compartilhar de poderoso, especial. E se nós temos um corpo coletivo reunidos num lugar, há mais sabedoria. Por isso que nós trabalhamos em mesas e não em cadeiras, e por isso que há uma dinâmica, né, no Movement Day, em que a conversa acontece em torno da mesa, para a partir dali nós começarmos a criar ações, iniciativas, ou acelerar o que já está acontecendo, ou incubar coisas que precisam acontecer. Então, esse é um princípio. O segundo princípio é que nós precisamos participar, quando a gente pensa, inclusive, de ideias globais, né, hoje, nós sabemos e nós entendemos que Deus está agindo de uma forma muito, muito especial no que nós chamamos do sul global, do qual nós fazemos parte. Então, também nesses ambientes, as conversas acontecem em torno de mesas. Então, nós não estamos, por exemplo, eu não estou aqui, Samuel, dizendo assim, olha, eu fui lá para Nova York e aí eu vi os caras, agora eles vão vir aqui para falar para a gente, porque eles tiveram uma ideia maravilhosa, a gente precisa fazer aqui. Na verdade, as conversas que estão acontecendo são de líderes locais e eles estão vindo, os que vêm para cá, vêm para escutar também, para aprender juntos, porque eles sabem, primeiro, as ideias precisam surgir daqui, e segundo, quem vai vestir a camisa e quem vai seguir adiante com as suas soluções é a gente daqui também. Não é só o clero, porque não são só pastores que estão falando, não são só teólogos que estão falando, a gente vai ter líderes empreendedores, a gente vai ter líderes de ativistas sociais, a gente vai ter líderes também que estão envolvidos com o setor público, com o poder público também, né? Não é só as pessoas de uma determinada denominação, ou apenas homens, ou apenas, enfim, mas a igreja representada. E mesmo aqueles que estão falando que a gente procura dar uma representatividade, que eu ainda acho que não é o que eu gostaria, ainda vai melhorar, mas mesmo esses também têm uma fala limitada para instigar a conversa. E é na conversa que as transformações acontecem, os compromissos, as alianças são feitas,
o movimento vai seguindo, vai acontecendo. O movimento acontece na velocidade dos relacionamentos. Muito bom. E qual é a agenda? Qual é a agenda do Movement Day, Samuel? Quais são, como que quem está nos assistindo tem contato, se atualiza, se engaja com o Movement Day? Legal. Nós estamos agora criando uma identidade totalmente paulistana para o Movement Day aqui, né? É Vai ser isso o aí, Move meu. É isso Sampa. aí, É meu. isso aí. Vai ser Move Sampa, e a gente quer colocar uma identidade, um sabor, né? A gente só não vai servir pastel no dia, porque Vou deixar uma sugestão de cores aqui: vermelho, preto e branco. já tá escolhido, já nada, tem nada a ver com time de futebol. Não, absolutamente não. Foi totalmente aleatório. Mas a gente não tem culpa também, né? Se tiver as coisas da nossa bandeira também, as coisas da nossa cidade, não tem jeito. Né? Você vai tirar a É, foto do mastro, tá lá o vermelho, aí vai, né? é verdade. E é a cor dos movimentos paulistanos, a cor das nações. Mas enfim, nós temos que ter a nossa própria essa identidade. Nós estamos também preparando um dia todo especial, no dia 27 de abril. Eu estou compartilhando aqui o link, depois, Daniel, você pode compartilhar na transmissão. Dia 27 de abril, nós teremos na Universidade de Mackenzie, no auditório da Escola Americana, o Dia do Movimento. Né? E nesse dia, então, nós estamos convidando líderes. Então, quando eu falo líderes, são aquelas pessoas que se sentem movidos para participar da ação de Deus na nossa cidade, para participar dessa conversa. A conversa, como eu disse, é em mesa, vai ser bem interativo também. Nós temos, como eu falei, diferentes líderes falando. A promoção começa às 8 da manhã com o check-in e vamos até as 2 da tarde, no sábado. Né? E nós vamos promover várias conversas nos temas importantes. A gente vai estar falando, por exemplo, sobre como se envolver com a política sem perder a alma, como acolher os homoafetivos na igreja sem abrir mão da nossa identidade cristã. O pastor Lisandro de Moura vai estar falando sobre esse tema. Ele é um especialista no assunto, escreveu o livro, está fazendo um doutorado, está com grupos de estudo sobre esse assunto, vai ser incrível. Nós vamos estar conversando sobre o papel do empreendedorismo para fomentar a missão na cidade. Né? Então, nós vamos ter alguns líderes envolvidos com o BAM, pessoal do Tela, pessoal do Valorem, trabalhando essa parte, falando sobre empreendedorismo. Nós vamos ver alguns casos também do impacto da igreja trabalhando em unidade, através dos projetos sociais. A gente vai estar com o pessoal, como eu falei, o próprio pessoal do Inuve, o Leandro da Aleph vai estar com a gente. Vamos estar falando sobre plantação de igreja. Então, assim, a gente está criando um ambiente, o lugar da mulher também, a importância da mulher para as transformações na cidade. Então, nós estamos fazendo um buffet com temas que a gente entende, né, a partir do texto de oração, são importantes. Essas falas que acontecem, os painéis e as falas, elas são curtas para que a gente tenha tempo de interação nas mesas. Então, você vai poder conversar com as pessoas. Eu sempre falo assim, Daniel, não sei como é você, mas eu vou nas conferências e às vezes eu olho e falo, quem que eu quero ouvir? Eu quero ouvir esse. Aí depois o outro, eu separo um tempo, que é o tempo de combinar. Olha, ô Daniel, tudo bom? Vamos tomar um cafezinho batendo papo? E a gente abre o coração, a gente conversa, a gente tem insights, né, tem ideias. Então, o que a gente fez? O Movement Day, ele é o coffee break. E a conversa vai acontecendo o dia todo. Então, pode vir pronto para participar, pronto para dar ideias, pronto para ouvir, pronto para criar alianças, pronto para fazer amizade, pronto para ter um dia realmente de oração, um dia de celebração, um dia onde a gente vai ter também, a gente vai ter expressão artística, a gente vai ter expressão de oração, a gente vai ter todas essas coisas juntos, e a partir daí nós começamos a fomentar a criação de agendas para criar as mesas, criar grupos de trabalho também e criar geração de dados, de informação, para que isso possa facilitar as tomadas de decisões de líderes que queiram participar em temas, né, importantes da nossa cidade. Isso é impressionante como nós
trabalhamos sem dados, sem informação, tem muito empirismo, muita iniciativa, né, vou voltar para o ponto que nós já falamos aqui de forma mais profunda, pouco planejamento, mas, puxa vida, isso realmente vai ser algo muito, muito, muito precioso se a gente conseguir fazer essa captação e compilação de dados, porque apesar da gente, na minha opinião, estar um pouco aquém do que a igreja tem de potencial de transformação social, porque, sobretudo no contexto brasileiro, talvez a igreja seja o equipamento mais capilar na nossa sociedade, mas tem muita coisa sendo feita, e a gente não sabe. E esse espaço aqui, por exemplo, se dedica a isso, a mostrar, mesmo que seja uma iniciativa que pareça pequena, mas que está fazendo diferença na vida de um grupo de pessoas ali que deixou de passar por algum tipo de mazela e sofrimento por conta de uma iniciativa e incidência da igreja. Puxa, se a gente conseguir chegar a isso, vai ser algo muito importante e poderoso. Excelente, Daniel, é isso mesmo. Tem algumas coisas também que eu acho importante compartilhar. Às vezes tem algum líder que está assistindo a gente e fala, puxa, eu gostaria de me envolver, eu gostaria de aprender mais, como é que eu faço um planejamento da cidade, como é que eu faço uma pesquisa na cidade, como é que a gente cria redes de trabalho. Nós estamos com uma iniciativa que a gente chama de Programa de Scholars do Movement Day. Esse programa é um treinamento de 3 anos, onde você vai ter 2 dias intensos, o dia inteiro, 2 dias por ano, onde você vai ser exposto a conteúdos incríveis, né? Onde você vai aprender, por exemplo, teologia da cidade, o que a Bíblia tem a dizer com todos sobre a cidade, sobre o que Deus vê na cidade, como Deus relaciona com a cidade. Nós vamos trabalhar também como fazer pesquisa da cidade, como mobilizar grupos de trabalho na cidade, criar redes na cidade, como nós podemos levantar recursos para projetos de ação na cidade e como desenvolver um projeto de 10 anos para a cidade, como criar uma expressão do Movement Day. Então, tem uma série de iniciativas. Gente, nesse curso você vai estar ouvindo de líderes do mercado, líderes da igreja, teólogos, ativistas sociais, pessoas que estão trabalhando com transformação da cidade. A gente tem pessoas, inclusive, eu acho que é uma coisa que eu gosto muito desse programa, porque as pessoas que estão falando são da Índia, são do Quênia, tem gente da Austrália, tem gente, por exemplo, um dos projetos que eu sou apaixonado, alguns projetos, por exemplo, um projeto que foi começado entre mulheres na Austrália, que para diminuir a violência doméstica, elas começaram a fazer pesquisas e elas perceberam que a violência que estava acontecendo lá era resultado da pornografia, eles começaram a criar ações direcionadas ao enfrentamento da pornografia, da indústria pornográfica, e com isso está conseguindo o apoio das cidades, da prefeitura, de órgãos públicos, e está reduzindo a violência na cidade contra as mulheres. Na Índia, uma iniciativa também de mulheres chamado, e o nome do movimento é Preto é Lindo. Por quê? Porque aquela cidade, as mulheres mais escuras, elas eram descartadas, literalmente. Então, com a iniciativa delas, empresas começaram a contratar mulheres de pele mais escura para ser suas modelos. Essas mulheres começaram a criar movimentos, começaram indústrias de beleza, contratá-las também para usar o rosto delas, e trazendo uma nova conscientização da beleza, para trazer autoestima e cuidado das mulheres. Então, é uma série de iniciativas que eu poderia ficar um tempo só contando o que está acontecendo, e que quando a gente tem um grupo de pessoas com um perfil, com esse espírito empreendedor que o brasileiro tem, e com garra para trabalhar juntos, com o treinamento correto, com apoio, né, e sendo abraçados, encorajados, como mentoria, nós podemos ver muitas coisas como essas acontecendo, e o resultado, de fato, será a manifestação do reino de Deus na cidade de São Paulo, que está em todo o Brasil. Uau! Que poderoso! Nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre, mas já fica aqui o compromisso de fazermos um bate-papo pós-Movement Day, depois do dia 27, eu estarei lá.
quero convocar quem está nos assistindo a também estar aqui embaixo no link. Vai ter como você acessar e se inscrever e participar desse dia. Achei muito bacana os exemplos que você trouxe, queria chamar a atenção aqui sobre essa questão da violência doméstica na Austrália, só para ilustrar uma coisa, gente, normalmente nós temos uma cultura, um hábito de lutar contra efeito e não contra a causa. Então essa é uma iniciativa que realmente mostra como, quando nós estamos engajados a trabalhar com inteligência, a investigar, a de fato ir da raiz do problema, nós realmente vamos ter mais efetividade, né? Então aqui no Brasil, por exemplo, fala-se muito sobre questão, e aí que eu vou generalizar a questão da criminalidade, a gente sempre vai para aquela velha máxima de apertar a lei, vamos construir mais presídios e por aí vai, ao invés de ir na causa e fazer movimentos que sejam, que façam com que as pessoas não entrem na criminalidade. Então, Um exemplo muito bacana disso, Daniel, eu tenho que contar, porque você. Por favor. Mas aconteceu em Charlotte, nos Estados Unidos, porque lá o Estado ele planeja os presídios. Você sabe que os Estados Unidos é o lugar que tem mais celas no mundo, né? Sim. E eles planejam os presídios nesse Estado com base no nível de alfabetização na terceira série. Quando a igreja da região entendeu esses dados, e tinha um outro dado importante que é crianças, que você imagina, uma criança que ela é monoparental e que ela não foi alfabetizada até a terceira série, ela vai parar no presídio. Essa é a equação, né? Uau. Então, as igrejas... Que cruel, né? Que cruel. É cruel. Ela já está destinada a isso. Então, as igrejas se uniram e o que eles fizeram? Um movimento na cidade de mentoria dessas crianças. Então, essas crianças elas eram ajudadas no seu processo de alfabetização e a igreja também, voluntários, assumiam a figura masculina paterna para esses meninos, sendo seus mentores, levando eles para jogar, se possível, jogar futebol, vai no jogo de beisebol, levando eles para um lanche, conversando com eles, e tendo um encontro com eles para falar de vida, com o material que eles desenvolveram. Com isso, eles conseguiram reduzir a população carcerária. Uau, Qual a igreja que não pode fazer um trabalho como esse? Pois é. Nós, enfim, conhecemos alguns exemplos aqui, nós fazemos na nossa igreja, que bom, mas assim, é algo que é muito simples, barato de se implantar e que se ganha escala. Olha só, a gente estará fazendo uma ação preventiva à escalada da criminalidade e a manutenção dessa coisa que é absurda, e é muito louca, que até do ponto de vista econômico é uma decisão ruim. É mais caro você prender do que educar. É muito louco. É por isso que a igreja é mais inteligente do que o Estado. Mas a gente pode transferir para o Estado as nossas soluções. Sim. Samuel, muito obrigado por esse papo. E assim, de verdade, vamos fazer o After Movement Day aqui, um papo depois do Movement Day aqui no Jesus na Cidade. Quero muito ter mais contatos dessas histórias, de todas essas experiências que você conhece, e contar aqui em pílulas para que o nosso público possa se inspirar, ter mais arcabouço para criar soluções de acordo com o que são as necessidades onde as igrejas estão implantadas. Mas quero te parabenizar pelo engajamento nesse movimento. Eu já te falei isso mais de uma vez, eu sou um apaixonado por realmente promover a unidade da igreja, do corpo de Cristo, e eu quero te dizer que eu estou aqui igual aqueles que seguravam os braços de Moisés aqui para cima. Quero ser um apoiador seu para que esse movimento de fato ganhe a escala necessária em nome de Jesus. Amém. Você já está convidado, Daniel, a compor o nosso grupo de curadoria, né? Porque nós queremos realmente um grupo de
de líderes da cidade a fazer essa curadoria das ações, para a gente junto pensar a agenda, pensar a estratégia, conversar. E nós temos também uma vez por mês nós temos uma comunidade global de aprendizado pelo Zoom, onde cada mês um grupo de um país diferente está apresentando as suas iniciativas, as suas histórias, né? E a gente vai estar divulgando isso no nosso Instagram, que é o movement_São_Paulo, né? Então, esse é o nosso Instagram, e lá nós vamos compartilhando também o nosso comunidade de aprendizado. Todo mundo pode participar, não tem custo, é pelo Zoom, e é só pegar o link e se logar para falar com a gente. Ele é global, mas tem a tradução agora no Zoom, fornece as traduções também. Sim. Tem muita coisa para aprender, muita gente que acaba conhecendo também, vai fazendo amizades também. Muito bom, que rico. Samuel, obrigado por esse papo. Eu quero te pedir que você dê aqui o seu recado final a quem está nos assistindo. Legal. Eu queria agradecer mais uma vez, Daniel, pelo seu carinho em nos receber aqui para falar um pouquinho sobre essa iniciativa do Dia do Movimento. Eu quero convidar você a juntos, né, a gente caminhar nessa pergunta. O que nós podemos fazer juntos que não poderia fazer sozinho? E o que nós queremos fazer e o que nós vamos fazer ainda nesse ano, né? Então você está convidado a estar com a gente, de tomar um café junto no Dia do Movimento, dia 27 ali no Mackenzie. Mas mais importante, vamos estar orando juntos, pedindo a Deus que cure a igreja do nosso país, né? Que traga realmente unidade, que nós possamos ser uma resposta às grandes dores da nossa cidade, possamos ser uma luz onde as pessoas possam, através das nossas obras, glorificar o nosso Pai que está no céu. Deus abençoe e vamos juntos pelo movimento do Evangelho na cidade. Vamos embora, estamos juntos. E aí você, foi edificado com esse papo? Esse papo está direcionado para o Dia do Movimento em São Paulo, mas eu sei que tem gente de outras cidades também nos assistindo. E por que já não almejar o Dia do Movimento na sua cidade também, quer você esteja no Brasil, quer você esteja em outra parte do mundo? Que a gente possa ter essa visão. O Samuel falou muito bem, nós fizemos um movimento de reduzir, né, olhando para as cartas paulinas, toda aquela instrução que era dada para igrejas em cidades. As igrejas eram enxergadas como a igreja da cidade. Nós reduzimos isso às nossas denominações, à nossa igreja local. Então que a gente possa, em nome de Jesus, ter essa consciência de que a igreja são sim organizações, e Deus permitiu que isso acontecesse, mas ela é o corpo de Cristo, é um organismo vivo na sociedade, que como organismo nós possamos de fato estar atentos, termos o olhar para as questões das nossas cidades e a partir daí incidirmos à luz da palavra de Deus, frutificando no Espírito o tempo inteiro, como a palavra nos insta, e dessa forma causando transformação e sendo a expressão do amor de Cristo nas nossas cidades. Muito obrigado por ter ficado até esse momento nos assistindo. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu te peço mais uma vez para que você se inscreva. Peço também a sua ajuda na divulgação desse conteúdo, que você encaminhe, que você divulgue para os seus amigos e para pessoas que você julgue que esse conteúdo vai fazer diferença, que esse conteúdo faça sentido para essa pessoa. Que Deus te abençoe e até o próximo Jesus na Cidade.